Três letrinhas para você, ACC. O que é ACC, Thiago? A casa caiu, olha só. A Polícia Federal ontem à noite finalmente terminou a investigação do caso das joias que o Bolsonaro recebeu de propina de ditadores árabes e vendeu nos Estados Unidos. Olha, o Bolsonaro foi indiciado por crimes que chegam até 25 anos de jaula. E pior, outros vários bolsonaristas foram indiciados, inclusive dois advogados dele, que são o Frederick Wassef e o Fábio Weingarten. Então, um medo generalizado por conta de talvez a Polícia Federal fazer hoje ou na segunda-feira alguma operação aí contra o Wassef e contra o Weingarten. Isso porque ontem saiu um rumor de que a polícia também tinha encerrado a investigação do caso dos cartões de vacinação. Saiu uma notícia no Metrópolis que mostrava ali que, olha, a Polícia Federal decidiu indiciar o Bolsonaro e vários outros pelo cartão de vacinação. E, justo nesse dia, teve uma operação da Polícia Federal no âmbito desse inquérito, que é dos cartões de vacinação, e que achou 200 mil reais na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias, que foi comparsa do Bolsonaro nesse outro crime. Então, agora, o que está apavorando o bolsonarismo é o seguinte, peraí, se tem uma investigação A, que é do caso dos cartões de vacinação, que está acabando, o indiciamento já deve ser pedido ainda hoje, se é que não foi pedido ontem e não divulgado, que às vezes é pedido o indiciamento e não é divulgado. Pois bem, e no fim da investigação tem uma operação, que é uma operação que já vai servir de base para a próxima investigação que vai ser sobre isso, que é a investigação de será que teve um esquema de vendas de cartões de vacinação falsos comandado ali pelo ex-prefeito de Duque de Caxias ou por alguém e que começou a partir da primeira ordem do Bolsonaro para falsificar o cartão dele? Aí pensam, peraí, se essa investigação disso está acabando, já faz uma operação para começar a próxima, no caso das joias a coisa é muito mais grave. Por quê? Porque já eu vou ler quem foi indiciado e os crimes pelos quais foram indiciados. Você vai ver como a coisa tá feia, bem mais cedo que no outro caso. E nesse caso, a Polícia Federal apreendeu os celulares do Wassef e várias notícias saíram nos últimos meses dizendo que a polícia deve abrir pelo menos 3 novos inquéritos a partir do que descobriu nos celulares do Wassef. E veja, 3 novos inquéritos quer dizer que a polícia descobriu 3 crimes que não têm relação entre si. Que não é um inquérito sobre esses 3 crimes. Não, ó, tem o crime A aqui, o crime B aqui, o crime C aqui. E como está acabando essa investigação, tem a possibilidade de que a polícia faça prisões ou faça aí uma busca e apreensão, como fez no âmbito do outro inquérito aí do cartão de vacinação, já para começar o próximo inquérito, que é o inquérito que vai investigar o seguinte. Isso já foi divulgado pelo diretor-geral da Polícia Federal no ano passado, ou seja, faz mais de 7 meses, que é o inquérito que vai apurar por que o Bolsonaro recebeu tantas joias como propina desses ditadores árabes. Por que o ministro do Bolsonaro, Bento Albuquerque, lembre-se, almirante militar Bento Albuquerque, foi mais de 120 vezes para países árabes. E ele sempre ia com uma mala e voltava com 2 ou 3. Tá, o que aconteceu para que esses ditadores quisessem dar tantos presentes ao Bolsonaro de forma que nunca deram para nenhum outro presidente do Brasil? Aí você fala, pô, é estranho, né? Ah, são amigos? Pô, tem muita gente que tem amigo aí, mas um amigo que te dá colar de diamantes de 17 milhões de reais não é uma coisa fácil de encontrar. E aí depois te dá relógio, e aí depois te dá bracelete, e aí depois te dá outras coisas. Não é fácil. E aí a polícia vai averiguar isso. E lembre-se, toda propina tem que ter uma contrapartida. O que o Bolsonaro fez em troca disso aí? Lembre-se, o Bolsonaro entregou uma refinaria por 11 bilhões abaixo do valor de mercado. A refinaria na Bahia, da Petrobras, valia 21 bilhões de reais, o Bolsonaro entregou por apenas 10 bilhões de reais para os árabes. Será que é por isso? Lembre-se, o fundo Mubadala, que é o fundo dos países árabes, tem ali os Emirados Árabes Unidos, que estão envolvidos aí no caso das joias também, que também deram joias ao Bolsonaro, tem os Emirados Árabes como principal acionista, mas todos os países árabes têm uma participação, nem que seja pequena, nesse fundo. Então, a polícia vai ter muito que investigar. No caso aí, ó, foram indiciados vários bolsonaristas, eu vou te falar aqui a lista, mas primeiro o chefão da quadrilha. O Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, cuja pena vai até 3 anos de prisão, lavagem de dinheiro, que vai até 10 anos, então já dá 13,
e peculato e apropriação de bem público, cuja pena vai até 12 anos de prisão. No total dá 25 anos de jaula para o Bolsonaro. Outros vários também foram indiciados. Eu vou ler aqui para você a lista de todo mundo que foi indiciado aqui. Vamos lá. Primeiro, o Mauro César Barbosa Cid, que é o Cid pai. Apropriação de bem público, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Depois, Mauro César Lorena Cid, que é o Mauro Cid é o primeiro Cid é o filho, o segundo é o pai. Lavagem de dinheiro e associação criminosa. Aí depois, Fábio Weingarten, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Depois, Frederick Wassef, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Aí o Bento Albuquerque, almirante, apropriação de bem público e associação criminosa. Aí depois José Roberto Bueno Júnior, que era assistente ali do Cid, apropriação de bem público, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E aí Júlio César Vieira Gomes, que era o chefe ali do acervo da presidência. Aí ele, apropriação de bem público, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime funcional de advocacia administrativa, porque ele usou o cargo dele para tentar forçar ali a Receita Federal a liberar um colar de diamantes que seria para Michele Bolsonaro e que custava ali 17 milhões de reais e que foi apreendido pela Receita Federal quando o almirante tentou entrar com esse colar aí ilegalmente no Brasil. Aí depois tem também o Marcos André dos Santos, apropriação de bem pública e associação criminosa, que também esse Marcos Soeira, ele também trabalhava ali no acervo. Tem o Marcelo Câmara, que era chefe ali, um dos chefes da ajudância do Bolsonaro, ele passou por vários cargos no governo. Lavagem de dinheiro, e o Osmar Crivellati, que é outro militar ali, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Aí você vê aí, pelas penas aí, a grande maioria deles aí pode pegar 10 anos por lavagem de dinheiro e 3 anos por associação criminosa. Ou seja, 13 anos, número bom, né? 13, para a maioria desses bolsonaristas. Agora, o medo do Bolsonaro é que o Wassef ou o Weingarten, ou os dois, sejam presos e aí eles acabem delatando. Tá tendo aí uma fritura do Weingarten nas últimas semanas. A fritura teve ali participação também do Alan dos Santos, que tá assim, ó, com o Eduardo Bolsonaro e tudo mais, que chegou a divulgar aí umas conversas fake, que seriam de um jornalista não identificado com a jornalista Juliana Dalpiva. E nessas conversas fake, a Juliana Dalpiva fake, que não era ela, né? Foi provado que era fake a conversa, dizia que o Weingarten ia entregar a cabeça do Bolsonaro em troca de ele, Weingarten, não ser pego pela Polícia Federal. A fake news aí do Alan dos Santos já deu errado, né? Porque o Weingarten foi indiciado. O problema é o seguinte, se ele vai preso, ele está sendo acusado por todo o bolsonarismo de entregar o Bolsonaro em troca de ele não se ferrar. E se ele é preso, ele não vai fazer o que ele já está sendo acusado? Se ele já está sendo acusado, já está sofrendo uma fritura no bolsonarismo por causa de uma coisa aí, na hora que ele for preso é capaz dele fazer isso. Então tá um medo aí. O Wassef está em pânico porque ele sabe o que ele fez nos celulares dele e o tipo de crime que tinha ali. Agora a Polícia Federal finalizou esse inquérito, está finalizando o inquérito também do cartão de vacinação falso e finalmente a polícia vai ter tempo aí para abrir pelo menos mais 2 inquéritos. Por que 2, Thiago, só? Eu explico. O diretor-geral da Polícia Federal disse que a polícia está trabalhando em 5, estava, né, agora já 2 finalizados, estava trabalhando em 5 inquéritos, que eram esses 2 aí, também o inquérito da ABIN Paralela, o inquérito que prendeu o Silvinei Vasquez, que foi aquele onde o Bolsonaro tentou impedir petistas de votarem no segundo turno da eleição, e o inquérito de golpe de Estado. São esses 5. 2 finalizaram, então abriu espaço para a Polícia Federal trabalhar aí com mais afinco em 2 inquéritos a mais. Segundo aí a imprensa está falando nas últimas semanas, um desses inquéritos que deve agora ter atenção da Polícia Federal, agora que eles já não vão mais já finalizar esse inquérito, é o inquérito sobre o roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Lembremos que a Michele Bolsonaro, ela comandava um esquema ali que roubava dinheiro público do cartão corporativo. E o Bolsonaro também tinha um esquema que roubava dinheiro público do cartão corporativo dele, porque ficou provado pela quebra de sigilo. Lembre-se, o Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos nos gastos dele do cartão corporativo. Quando o sigilo veio abaixo, o que ficou provado é que quando o Bolsonaro fazia motociatas,
fazer eventos em várias cidades do Brasil, ele gastava uma fortuna no cartão corporativo, principalmente em postos de gasolina e em lugares que vendem comida, que vendem marmita. E ele gastava uma fortuna que era desproporcional até ao número de pessoas que iam nos eventos dele. Então tudo indica que não apenas o Bolsonaro usava dinheiro público para pagar os apoiadores que iam lá e pagar a gasolina das motos que iam nas motocicletas, como ele superfaturava isso. Todos em pânico. Nas próximas horas saberemos aí já se vai ter operação ou não. E na segunda-feira, que é o dia aí que geralmente é quando acontece alguma bomba, a gente vai saber. O que diz aí a imprensa é que a polícia não vai prender o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, agora, por conta desses crimes. Acho um erro, né? Prendeu todo mundo já. Não prende o chefão? Manda prender o chefão logo. Mas a polícia que prendeu o Bolsonaro é pelo caso da tentativa de golpe de Estado. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta. Falou!